Programa Gotas de Catequese, estamos com o documento 105, que você já bem o conhece, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, trabalhando então o capítulo 2, que é o julgar a realidade que nos cerca, a realidade que está ao nosso redor. A unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios, ou seja, cada um na sua função exerce e faz com que a igreja aconteça, faz com que a igreja abranja cada vez mais, faz com que a igreja acolha cada vez mais membros, pessoas que farão parte deste corpo místico e deste corpo humano que é a igreja. Bom, aqui nos diz na página 69, número 100, nos diz assim: a noção de povo de Deus também chama atenção para a totalidade dos batizados. Todos fazem parte do povo sacerdotal, profético e real. O Vaticano II supera, veja bem, isso é muito importante para todos nós, supera a noção da igreja como uma estrutura piramidal, começando por apresentar o que nos une. Ou então, aqui nós estamos percebendo que esta igreja, simplesmente vista por uma estrutura piramidal, ou seja, onde só quem exerce um ministério X é a igreja, ela já foi superada, isso já ficou para trás. Estamos dizendo que a partir do Vaticano II, a igreja agora ela é vista diferente. Ela é vista como essa estrutura, daqueles que têm os ministérios consagrados específicos, mas também é uma igreja povo de Deus, ou seja, todos nós, Você que me ouve, eu que estou aqui, todo cristão batizado, todo cristão, todo aquele que abraçou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, somos igreja. E aqui está uma definição muito clara para todos nós, no número 101, você pode conferir depois aí no seu documento, na página 70, nos diz assim: o sujeito da evangelização é todo o povo de Deus, a igreja. Ou seja, quem é o sujeito dessa evangelização? É todo o povo de Deus, somos todos nós. Todos nós formamos a igreja, claro, ligada a esta cabeça. A cabeça da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. E a primazia da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o princípio, a igreja existe para propagar, para levar, para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós nos perguntamos, mas será que ainda é preciso, é necessário anunciar Jesus Cristo no século em que estamos, nos dias atuais? E eu poderia dizer para você assim, ou chamar a sua atenção, Vamos ver a realidade que nos circunda, Essa realidade onde nós temos diversas pessoas que se dizem ateu, que dizem não acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitam Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, apenas como marco histórico. Ou seja, se considerarmos todo este contexto que está ao nosso redor, nós veremos que ainda hoje é necessário que a igreja seja evangelizadora, que ela não perca a sua essência de evangelizar, porque muitos ainda necessitam conhecer o Jesus que encanta, que transforma, que aquece os corações, que nos faz ser mais humanos, Principalmente mediante uma humanidade que está vivendo aí a lei novamente do olho por olho, O que eu faço, o que fazem comigo, eu tenho que revidar, de uma sociedade que está voltando ao tempo da caverna, Onde o que fala mais alto é simplesmente o ódio, a raiva, a intolerância. Intolerância em todos os sentidos. Então, a nossa necessidade de assumirmos essa igreja. Então, é necessário, sim, que a igreja viva a sua essência. A essência da igreja é ser evangelizadora. E a nossa essência, enquanto membros dessa igreja, enquanto corpo místico dessa igreja, é de anunciarmos Jesus Cristo. Afinal, Ele é a cabeça da igreja. A igreja existe por Ele, nele e para Ele. Então, nós somos chamados a levarmos e a propagarmos.
E aqui no número 103 é muito mais claro para nós toda essa missão da igreja. Os bispos deixaram bem claro para nós a missão da igreja. E veja que não sou eu, Adriana, que estava dizendo para você, não. É o que o documento nos diz. E nos diz assim: o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo é a cabeça deste corpo. E assim tem em tudo a primazia. Nele a igreja tem sua origem. Dele ela se nutre. A primazia do Cristo cabeça lembra a igreja que ele é o centro de tudo. A igreja é servidora de Cristo. Muito forte para todos nós. Então está nos dizendo para todos nós que somos corpo desta igreja, né? Seja os cristãos leigos, leigas que não têm um ministério específico, consagrado, e seja para aqueles que têm um ministério específico, consagrado, aqueles que fazem parte também dessa hierarquia, dessa pirâmide. Olha bem, Cristo é a cabeça, a igreja é servidora de Cristo, ou seja, nós não podemos usar a igreja para falar dos nossos ideais, para falar da nossa própria filosofia de vida. Nós não podemos usar da igreja para nos auto-vangloriar, para usarmos de um nome, de um prestígio, de uma representação social. A igreja, ela existe para levar o evangelho. A igreja não pode ser um cabide, como nós vemos, infelizmente, muitas vezes dentro da política. Pessoas que usam da política para se autopromover. A igreja não é assim. E não pode ser assim. E se por algum momento, por algum instante ela for assim, é necessário corrigir. É necessário ver aonde está o erro e recomeçar. Nós não podemos usar da igreja para os nossos fins, para aquilo que é propósito nosso, porque o propósito da igreja é muito maior. É nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é servidora de Cristo e não Cristo é o nosso servidor. É nós que servimos a Cristo e não Cristo que deve nos servir. Assim sendo, os indivíduos na igreja, mantendo sua subjetividade, possuem uma identidade comunitária, ou seja, o trabalho da igreja é para o coletivo, não para o individual. Não é para a autopromoção, não é para a minha divulgação, não é para a divulgação da minha filosofia de vida. O trabalho da igreja é para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós ficamos por aqui. E voltaremos no próximo programa, dando continuidade, então, a Gotas de Catequese com o documento 105. Que Nossa Senhora, nossa mãezinha, nos ajude neste caminhar. Nos ajude a sermos Cristo e a representarmos Cristo, a gerarmos Cristo para os nossos irmãos, que ainda hoje necessitam conhecer o Jesus Salvador. Deus nos abençoe. Até o próximo programa.